Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor faça florescer hoje no seu coração uma fé generosa, capaz de se entregar com alegria e de transformar pequenos gestos de amor em frutos de vida eterna. Nesta segunda-feira, celebramos a festa de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. A liturgia de hoje nos coloca diante do mistério da entrega e nos chama a uma vida cristã que se transforma em dom, serviço e amor concreto, intercedendo por todos os nossos diáconos, para que se mantenham fiéis ao serviço a Deus e à comunidade e buscando a graça necessária para viver a nossa vocação e missão, celebremos com fé. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Descendência será forte sobre a terra, abençoada geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo.
seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo, aleluia, 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala de generosidade, fecundidade e entrega. São Paulo, na primeira leitura, usa a imagem da semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com largueza, colhe com largueza. Isso vale também para a vida espiritual. Aquilo que guardamos só para nós acaba ficando pequeno. Aquilo que entregamos a Deus e aos irmãos se multiplica. E São Paulo também nos ensina o modo cristão de dar, não com tristeza, nem por obrigação, mas com alegria. Deus não quer apenas nossas coisas, Ele quer nosso coração. Uma ajuda feita com irritação, uma doação feita para aparecer, um serviço feito com cobrança interior perde parte de sua beleza. O amor cristão é livre, generoso e alegre, porque nasce da consciência de que tudo o que temos, primeiro, recebemos de Deus. O salmo que hoje cantamos descreve a pessoa justa como alguém que reparte com os pobres e permanece firme. Isso fala ao nosso coração. Caridade não é apenas dar algo quando sobra. Caridade é enxergar o outro como irmão. É perceber quem está passando necessidade, quem está sozinho, quem precisa de escuta, quem precisa de pão, quem precisa de atenção, quem precisa ser tratado com dignidade. No Evangelho, Jesus aprofunda ainda mais esse caminho. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Essa palavra não fala de uma morte sem sentido, mas da entrega que gera vida. O grão que se preserva intacto fica sozinho. O grão que se entrega à terra se rompe e frutifica. Assim também acontece conosco, quando vivemos apenas para nos proteger, controlar tudo, defender nossos interesses e buscar vantagens apenas para nós mesmos. Podemos até parecer seguros, mas ficamos estéreis. A vida se torna fechada. Mas quando aprendemos a nos doar,
algo novo nasce. Na família, isso aparece quando alguém abre mão do orgulho para pedir perdão. Na comunidade, quando alguém serve sem buscar aplausos. No trabalho, quando escolhemos a honestidade, mesmo que isso custe um sacrifício. Na fé, quando perseveramos na oração e no bem, mesmo sem reconhecimento. Na caridade, quando partilhamos tempo, atenção, alimento, presença e misericórdia. Jesus nos chama a encontrar a vida entregando-a por amor. O discípulo segue o caminho do Mestre. Cristo é o grão de trigo que caiu na terra. Entregou-se na cruz e de sua entrega brotou a vida nova da ressurreição. A liturgia de hoje nos pergunta: o que tem brotado do grão de trigo da nossa vida? A festa de São Lourenço que hoje celebramos ilumina profundamente esta palavra. Ele compreendeu que servir a Cristo significava servir os pobres, porque neles está escondido um tesouro que o mundo nem sempre reconhece. São Lourenço, nascido na Itália em 225, foi um diácono martirizado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Valeriano por volta do ano 258. Ele defendia que os pobres eram o grande tesouro da Igreja. Segundo a tradição, após o martírio do Papa Sisto II, quando as autoridades romanas exigiram que ele entregasse os tesouros da Igreja, Lourenço reuniu os pobres, os doentes e os necessitados e apresentou-os dizendo que eles eram os verdadeiros tesouros da Igreja. Por esse ato foi condenado à morte. A tradição católica diz que ele foi assado vivo em uma grelha. São Leão Magno, ao comentar seu martírio, recordou que o fogo exterior não venceu a caridade de Cristo, que ardia em seu coração. São Lourenço nos mostra o que significa ser grão de trigo. Ele não guardou a vida para si, serviu, repartiu, testemunhou e permaneceu fiel. Sua diaconia não foi apenas uma função, mas uma forma de amar Cristo nos irmãos mais pobres. Queridos, neste dia, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos ao Senhor que nos ajude a nos desapegar daquilo que não precisamos. E, a exemplo de São Lourenço, distribuamos aos que mais precisam, partilhando os nossos dons e talentos com alegria. Rezemos também pelos diáconos, que vivam sua vocação como sinais de Cristo, homens da palavra, da caridade e do altar, próximos dos pobres, fiéis à Igreja e generosos no serviço. Que o Senhor lhes conceda sabedoria, paciência e um coração generoso para que possam sempre ser instrumentos da graça e do amor de Deus. Que o Senhor abençoe seus ministérios, suas famílias e suas comunidades. Que por meio do seu serviço, muitos sejam conduzidos ao reino de Deus. Que pela intercessão de São Lourenço, nós vivamos uma vida generosa, alegre e fecunda para Deus. Que a nossa vida se torne encontro, testemunho e missão. São Lourenço, rogai por nós. Oração. Jesus, Senhor da vida e da entrega, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração e pela vida dos santos que nos inspira. Nós nos colocamos diante de ti com humildade. Tu és o grão de trigo que caiu na terra, morreu por nós e fez brotar a vida nova da ressurreição. Neste dia nós te pedimos, ensina-nos a não viver fechados em nós mesmos. Liberta-nos do egoísmo, da indiferença e do medo de servir. Dá-nos um coração generoso, capaz de semear o bem com alegria, mesmo quando ninguém vê. Abre nossos olhos para reconhecer os pobres, os doentes,
os sozinhos e os esquecidos como tesouros preciosos diante de Ti. Que nossa fé se torne caridade concreta, presença, pão repartido, palavra que consola e serviço fiel. Pela intercessão de São Lourenço, abençoa todos os diáconos, fortalece-os na palavra, na caridade e no serviço ao altar. Faz deles sinais vivos do Teu coração servidor. Toma, Senhor, nossa vida em Tuas mãos. Que ela não fique estéril pelo apego, mas produza frutos pelo amor. Nas cidades grandes, aproxima os que estão distantes e faz nascer comunidades vivas, fraternas e missionárias, e ajuda-nos a viver a nossa vocação. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus transforme o que você semear com amor em frutos de vida, serviço e esperança. Apoie este trabalho de evangelização deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma semana abençoada para você e sua família. Até a próxima liturgia diária. Se Deus quiser, paz e bem.